Graça e paz a todos vocês, que privilégio o Senhor nos concede estarmos aqui em Niterói. Já estive algumas vezes, lembro da outra casa do Marcinho e Mazinha, que conhecemos há tantos anos e caminhamos muito lá no Rio de Janeiro. E graças a Deus os irmãos se posicionaram aqui em Niterói como Assembleia, como Igreja do Senhor aqui em Niterói. Isso realmente foi um grande avanço. E trazemos a saudação dos irmãos em Montemó e de outros lugares. Tem irmãos em diferentes lugares, inclusive em outros países, como Colômbia, Cuba, Venezuela, Espanha, que estão orando por essa viagem, orando por esse tempo que estamos aqui. Então é um privilégio que o Senhor nos concede. Vamos abrir em 1 aos Tessalonicenses, carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Versículo 1 inicialmente, que nos diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações, e sem cessar lembramo-nos, diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, na dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito de vocês. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para guardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousadia e confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em muita luta. Amém. Senhor, a Tua palavra é viva e eficaz. Mais uma vez nós te pedimos, nos encoraje nessa noite, mais uma vez. Nos fale pela Tua palavra. Nós queremos ouvir o Senhor e queremos avançar com o Teu Evangelho, Senhor. Que a Tua bênção seja com a Tua palavra. Que o Senhor nos guarde nesse lugar, que Teu Espírito esteja dirigindo todas as coisas e abrindo os nossos olhos. Queremos Te ver, Senhor, e Te conhecer. Em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. No capítulo 2, versículo 2, Paulo diz que, apesar de terem sido maltratados e insultados em Filipos, como eles bem sabiam, então eles tiveram confiança e ousadia em Deus para anunciar o Evangelho em Tessalônica. Paulo está se referindo à sua segunda viagem, isso está no livro de Atos, depois que vem o capítulo 16, quando ele separa Timóteo,
Eles chegam até Filipos, e ali eles são severamente perseguidos, são aprisionados. Depois eles saem, eles viajam, chegam até Tessalônica. Lá o Senhor abre a porta da palavra. Muita gente se uniu ao Senhor, creu no Evangelho, mas os judeus, inflamados com inveja, perseguem Paulo e seus companheiros. Então Paulo segue viagem adiante. Depois ele chega até Corinto, mas Timóteo e Silas permanecem na Macedônia. Então Timóteo e Silas acompanham os irmãos da Macedônia. E Tessalônica era a cidade mais importante na Macedônia. Macedônia era uma região formada por várias cidades. E Tessalônica era a cidade principal, havia um comércio muito forte. E ela ficava ao lado da Acaia, eram duas regiões da Grécia. E a capital, a cidade mais importante da Acaia era Corinto. Então Corinto é a cidade principal da Acaia e Tessalônica da região da Macedônia. E quando você pega o que aconteceu nessas duas cidades, a gente tem um paralelo muito interessante. Paulo segue e chega até Corinto, e seus companheiros permanecem na região da Macedônia, e quando eles chegam até Paulo, eles dão um relato qual era a situação dessa igreja tão novinha que estava em Tessalônica. Paulo enche o seu coração de alegria, porque esses irmãos, apesar de terem sido também perseguidos, e embora sendo tão novos, eles estavam perseverando no Senhor. Mas surgiram algumas dúvidas, algumas questões, algumas interpretações distorcidas sobre a volta do Senhor, sobre a escatologia, sobre aqueles que morrem. Aquele povo de Tessalônica acreditava que depois que alguém morreu no Senhor, acabou a sua vida. Então Paulo vai ter que corrigir isso aí. E muito interessante que Paulo quis voltar para Tessalônica, mas ele não pôde. Ele vai dizer nessa carta que ele foi barrado por Satanás. E o que aconteceu? Como ele não pôde voltar, então Timóteo voltou. Quando o inimigo apronta algo de um lado, Deus usa isso como uma permissão, um meio para que a sua obra se multiplique. E ali o ministério de Timóteo começou a crescer. Mas vamos nos deter um pouquinho sobre a visão de Paulo a essa igreja nova, a alegria de Paulo com essa igreja nova, coisa que posteriormente Paulo não teve tanta alegria com a igreja em Corinto. Nós temos falado uma série de mensagens sobre a igreja em Corinto, sobre lições de Paulo para nosso tempo, a partir das cartas dele aos Coríntios. E Corinto se tornou uma igreja, apesar de tão grande que Paulo ficou 1 ano e 6 meses, um ano e meio, tantos problemas surgiram ali. E Paulo agora começa a derramar lágrimas, gemer para corrigir a igreja em Corinto. Ao contrário que Tessalônica, Paulo diz que era a sua coroa, a sua glória, a sua alegria, porque eles se tornaram cristãos obedientes e eles estavam prosperando no Evangelho. Vamos voltar ao capítulo 1, versículo 1. Paulo, Silvano e Timóteo. A primeira coisa que eu queria ressaltar é que Paulo andava em equipe. Paulo andava com seus companheiros, e isso é uma lição para nós. Paulo não se movia sozinho como os falsos obreiros reivindicavam autoridade, liderança, prerrogativas de um obreiro. Paulo não tinha isso. Ele vem demonstrando que a obra dele, o ministério dele, dava testemunho por si mesmo. Então uma coisa muito interessante é que, embora Corinto passou a ter preferência por vários ministérios, inclusive receber falsos obreiros, os irmãos em Tessalônica não tiveram esse tipo de problema. E agora Paulo vem ressaltando para eles que ele, Paulo, Silvano e Timóteo foram aqueles pioneiros que chegaram ali. E esses irmãos, esses servos do Senhor, com tanto amor, eles agora estão se dirigindo àquela igreja em Tessalônica. Que bom que houve continuidade do ministério de Paulo, Silvano e Timóteo com a igreja dos Tessalonicenses. E nós devemos alimentar isso, devemos procurar isso. Então ele diz, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Por um lado é a igreja em Tessalônica, por outro lado ela está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Nunca podemos nos esquecer disso. Os irmãos como igreja em Niterói estão aqui geograficamente, fisicamente, nesse lugar, mas estão em Deus Pai. Vocês não são daqui. Estamos aqui só de passagem, somos peregrinos e forasteiros. Essa ligação dos céus com a terra, nós devemos zelar
para não perder isso. Por isso precisamos de irmãos e irmãs cheios do Espírito Santo, de oração, que levam as coisas a sério diante do Senhor, para não ser apenas pessoas de Tessalônica, pessoas de Corinto, pessoas ou cristãos de Niterói. Quando as coisas se tornam tão naturais e terrenas, perdemos o vínculo com os céus. Então agora a obra do Senhor fica interrompida. E Paulo está ressaltando isso. Estamos na nossa localidade, mas ao mesmo tempo estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Esse testemunho dos céus com a terra. Que a graça e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai. Agora ele vai falar de 3 coisas que eram características dessa igreja nova em Tessalônica. Em primeiro lugar, a operosidade da fé. Eles tinham uma fé que era prática. Eles tinham uma fé que se expressava em trabalho. Eles não apenas acreditavam nas coisas, eles praticavam as coisas. Lembra que falei que podemos fazer um paralelo com Corinto? Corinto estava cheia de conhecimento, cheio de dons, cheio de sabedoria, mas não era uma fé que ela era prática e operava na obra do Senhor. Eles até faziam alguns trabalhos, mas você não tinha um testemunho claro, não tinha um crescimento para Deus. Ainda era uma movimentação carnal. Os dons se tornaram motivos de divisão e competição. A igreja em Tessalônica não. Ela recebia a palavra e colocava em prática. Ela trabalhava, era uma fé que era prática, era uma fé que se multiplicava em serviço. Então, em primeiro lugar, a operosidade da fé que eles tinham, da dedicação em amor. O amor é que motivava eles servirem. Corinto tinha ambição, tinha competição. E a gente vê que em Tessalônica era o amor que motivava os irmãos a fazerem todas as coisas. Eles amavam o Senhor, amavam uns aos outros, amavam pregar o Evangelho, amavam servir. Mas, como disse Paulo em 2 Coríntios 5,14, que o amor de Cristo nos constrange, nos impulsiona, nos conduz. E isso é maravilhoso. A igreja em Tessalônica tinha isso. Ela tinha uma fé que operava em praticidade, não apenas em conhecimento. Que pena quando encontramos irmãos cheios de conhecimento, de literatura, de conferência, de tantas coisas. A cabeça está enorme, mas a prática da fé está pequena. Esse era o problema de Corinto. Algumas pessoas têm cheiro de livros, têm cheiro de conhecimento, mas não se comportam como servo de Deus e ovelhas de Cristo. Eles eram práticos no que eles criam. E o amor é que motivava ele a fazer todas as coisas. E em terceiro lugar, da firmeza, da esperança que vocês têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Eles tinham uma fé que operava em praticidade. O amor era que motivava todos eles. E ao mesmo tempo eles tinham essa esperança viva de que o Senhor Jesus Cristo ia voltar. Então nós podemos dizer que aqui nós temos fé, nós temos amor e nós temos esperança. Amém. Essas 3 colunas do viver normal da vida cristã e do viver da igreja. Nunca podemos perder essas coisas. Nós estamos trabalhando porque cremos no Evangelho, cremos no Senhor e porque o amor nos impulsiona. Mas estamos fazendo tudo isso porque cremos que o nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar. Amém. E quando Ele voltar, nós desejamos que Ele fale para nós, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entre no gozo do seu Senhor. Que igreja linda! Que coisa maravilhosa! Paulo está cheio de consolação quando encontrava os irmãos perseverando dessa maneira. Então ele agora começa a ressaltar: irmãos, vocês sabem, verso 4, irmãos amados por Deus, a maneira que Paulo está cheio de ternura, falando, vocês não estão sozinhos. Ainda que Paulo seguiu adiante, não tinha aquele grande obreiros entre eles, mas Paulo está dizendo, vocês são amados por Deus. Aleluia. O Senhor está cuidando de vocês. Amém. Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena
convicção. Assim como acontece com vocês também. A palavra do Senhor está crescendo. A palavra do Senhor está prosperando. O Espírito Santo está conduzindo os irmãos. E isto é uma prova que o Senhor está com vocês. E isto é uma prova que o Senhor está cuidando de vocês e os elegeu. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Eles também sofreram oposição dos judeus. Eles sofreram vários tipos de oposições. Mas sabe o que aconteceu? Eles passaram a imitar Paulo e imitar o nosso Senhor. Em que sentido? Nosso Senhor foi perseguido e morreu na mão dos judeus. Paulo foi perseguido. Por onde ele ia, os judeus perseguiam Paulo. Agora aquela igreja nova foi plantada ali. E de alguma maneira Satanás está usando todos os meios, inclusive a religião, para perseguir essa igreja nova em Tessalônica. Ô irmãos, o Senhor Jesus já tinha alertado: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Cada um de nós passamos por diferentes tipos de aflições, de oposição, de luta. E nós vemos a fúria, sentimos a fúria do inimigo contra a obra do Senhor. De alguma forma vocês também passam por oposições, por angústias interiores. Mas o Senhor está mostrando que devemos perseverar, devemos confiar no Senhor e devemos crer com alegria em nosso coração de que vamos imitar a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós estamos vivendo e praticando uma fé que ela opera em serviço, uma fé que é baseada em amor, que serve uns aos outros, e que nós esperamos também a vinda do nosso Senhor. O verso 7 eu acho tão encorajador, porque agora Paulo vai dizer: assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Como pode uma igreja tão nova? Como pode um povo tão simples? Você não vê aqui grandes obreiros nessa carta, nem vê menção de grandes líderes nessa carta. O que você encontra? Você encontra uma igreja simples, porém que eram fiéis e fervorosos ao Senhor. Que lindo isso! Eles ouviam e praticavam. A palavra fala assim. Se a palavra fala assim, então nós vamos praticar assim. E aí o Senhor dava graça abundante para eles praticarem a palavra, porque eles amavam o Senhor, amavam uns aos outros. E eles não eram como aqueles que estavam lá em Corinto, que tinham dúvida inclusive sobre a ressurreição. E Paulo diz: se cremos apenas nessa vida, então é em vão servir o Senhor, comamos e bebamos que amanhã nós vamos morrer então. Eles eram carnais, mas os irmãos em Tessalônica não. Eles criam na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora Paulo está dizendo: vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Paulo estava olhando que aquela igreja se tornou um modelo de perseverança. A maneira que eles lidavam com a palavra apostólica que Paulo liberou ali, eles não deixavam a palavra cair por terra. Quando aquelas igrejas olhavam uma referência, sabe para onde elas olhavam? Tessalônica. Um exemplo. Não é maravilhoso isso, de que Deus quer nos usar como um testemunho, um candeeiro de ouro para iluminar, não só aqui na nossa localidade, onde nós estivermos, mas Ele deseja que a nossa igreja local se torne um exemplo e modelo de encorajamento para todas as outras que estiverem ao nosso redor. Aquilo que o inimigo mente não vai dar certo. Quem sabe aquilo foi para aquele tempo. Quando você vira os olhos um pouquinho mais, olha a Tessalônica. Não é bem assim. A obra de Deus está prosperando. Apesar de serem simples, de serem apenas irmãos simples, irmãs e muito jovens, mas a palavra de Deus está prosperando. Amém. Então Paulo agora está cheio de encorajamento. É como alguém que falasse assim: aquela jovem ou aquele jovem é filho de fulana, é filho de Beltrano. Que orgulho para o seu pai e para a sua mãe, que o seu filho, a sua filha, se tornou um exemplo para todos os demais que estiverem ao seu redor. Aquela é uma igreja nova, mas era uma igreja que se tornou um modelo
Verso 8, porque, olha bem, só voltando um pouquinho o verso 7, eles se tornaram o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, duas grandes regiões. Todos estavam olhando para Tessalônica. Porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Amém. Foi depois de Tessalônica que a palavra de Deus foi derramada e se multiplicou em vários lugares na Acaia e partiu também da Macedônia. Mas não apenas a palavra de Deus. Paulo está dizendo agora que ele não precisava falar de mais nada. Porque todo mundo estava falando da igreja dos Tessalonicenses. Que responsabilidade, não? De que o Senhor nos chamou para ser um testemunho, um exemplo, e que a nossa vida de consagração, de unidade, nós não podemos permitir divisão. Não podemos permitir competição, desavença. Surgiu uma situação, aqueles irmãos e irmãs que são mais velhos sentam, resolvem, rápido, porque somos um testemunho que tem que brilhar e o inimigo não encontrar vantagem entre nós. Porque lá em Corinto haviam divisões, uns diziam ser de Paulo, outro de Apolo, outro de Pedro e outros diziam ser só de Cristo sem os outros. Havia uma imoralidade terrível no capítulo 5 e 6 de 1 Coríntios. Havia irmãos bêbados, fofoqueiros. Você imagina isso? Ladrões, afeminados. Muitas coisas estavam entrando em Corinto. Problema nos casamentos, nos relacionamentos. Havia uma certa bajulação, não uma bajulação, algo depreciativo contra os solteiros. Paulo diz que quem casa faz bem e quem não casa faz melhor. Os casados cuidam das coisas do mundo para agradar a esposa ou o marido, e aqueles que ficam solteiros cuidam das coisas apenas do Senhor, em como há de agradar o Senhor. Então aqueles que são solteiros sejam cheios do Espírito Santo. Isso é uma honra, e seja um testemunho para essa sociedade, de que você não vai vender o seu corpo, não vai se leiloar. Você crê que tem um Deus soberano que serve você, que cuida de você. Mas em Corinto havia um comportamento como se fosse do mundo. Porque o mundo, se alguém está solteiro ou solteira, existe tantas acusações. Se ela é mulher, quem sabe não é só mulher, ela tem um outro tipo de comportamento, ou o homem seja efeminado. Nós precisamos ser um testemunho para essa sociedade. Em Corinto começou a acontecer aquilo, que a jovem queria casar rapidamente, que tinha medo de ficar solteira. Esse medo é obra das trevas, não é obra de Deus. Você tem que crer que o Senhor cuida de você. Ele sabe de todas as coisas. E aí nós encontramos tantos problemas em Corinto. Mas em Tessalônica, Paulo está dizendo que eles se tornaram um modelo. Então nós devemos encorajar os nossos irmãos, nossas irmãs, nossas crianças, os casais. Devemos cuidar uns dos outros e não permitir que essa mente mundana venha seduzir os irmãos e nos levar a caminhos diferentes. Não preciso falar mais nada sobre vocês a respeito disso, porque a vida de vocês se tornou uma mensagem. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares, da Macedônia e da Acaia, falam como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Lá eles deixaram a idolatria. Aqui vocês deixaram tantas coisas. O mundo, o crime, as drogas, a depravação, o materialismo. Deus sabe de onde cada um de vocês vieram, mas nós sabemos de histórias terríveis. Nós conhecemos um pouquinho dos irmãos, e isso é um testemunho para essa sociedade. Não importa de onde vieram, o que importa é que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, e eis que tudo se fez novo. Agora vocês se converteram não simplesmente para reunir e esperar ir para o céu. Não. Aqui está dizendo que eles se converteram para servir o Deus vivo e verdadeiro. É um serviço 24 horas. É um culto a Deus ininterrupto. Não importa onde você estiver, ali você é uma testemunha viva do Senhor.
Ali você está orando o tempo inteiro no seu coração. O Senhor está te usando para você tocar em pessoas. E a qualquer momento você pode ganhar alguém para o Senhor. É uma vida de adoração não só quando congrega. É um estilo de vida. E você agora entende que você é uma mensagem. É o Evangelho que está sendo transmitido através da sua atitude, do seu comportamento. Não é como um camaleão que em cada lugar está de um jeito. Não, os cristãos em Tessalonicenses eram uma testemunha de Jesus Cristo. Sua vida dava testemunho. E diz que era para servir o Deus vivo e aguardar dos céus o seu Filho. Estão vendo o estilo de vida dos irmãos em Tessalônica? Eles tinham esperança na volta do Senhor. Amém. Ah, irmãos, e porque esperamos a volta do Senhor, vamos nos dedicar e fazer o melhor que pudermos. Não queremos que o Senhor nos ache distraídos, preguiçosos, vivendo de qualquer maneira. Queremos ser fiéis ao Senhor. A Jesus, o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Agora Paulo está mostrando essa consciência. Quando o Senhor voltar, por um lado é um noivo glorioso que vem para a noiva, mas por outro lado haverá ira, juízo de Deus que cairá sobre esse mundo. Os homens irão dizer para as montanhas: caiam sobre nós, porque eles vão ficar em profundo medo, espanto, terror em relação à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas os tessalonicenses não. Eles estavam cheios de expectativas pela vinda do nosso Senhor, e eles sabiam que o Senhor os livra da ira vindoura. Oh, irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Que tristeza quando um obreiro trabalha no lugar e depois seu trabalho se torna em vão. Quando o povo de Deus deixa de ouvir a palavra e não praticar. Deixa de ouvir e não amar a palavra de Deus, não prosperar na obra do Evangelho e deixa de obedecer o Evangelho. Há muitos que estão caminhando há tanto tempo, mas são como meninos na fé. Eles impedem que a obra de Deus prospere. Alguns lugares nem existe mais testemunho do Senhor, porque as pessoas foram negligentes. E agora Paulo está dizendo: a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Amém. Que coisa linda o testemunho do Senhor em Tessalônica, e que alegria no coração desse servo do Senhor, que trabalhou ali, ele plantou e frutificou a obra do Senhor. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousadia e confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio de muita luta e tribulação. E aí ele segue no versículo 13 desse capítulo 2, Paulo vai dizer: temos muita razão para incessantemente dar graças a Deus. É que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está operando eficazmente em vocês, os que creram. Aqui está o segredo da igreja em Tessalônica. Eles ouviram a palavra de Deus na boca de Paulo, Silvano e Timóteo, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus, que em verdade era. E porque eles creram que era a palavra de Deus, essa palavra então operava grandiosamente entre eles. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é criativa. Assim como o Senhor falou: haja luz, houve luz. Ele criou todo o universo pela sua palavra. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Sua obra no livro de Atos, no princípio, multiplicou de maneira extraordinária, porque eles criam na palavra de Deus, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus. Ah, mas em Corinto, apesar deles terem sido abundados em toda a palavra, em todo o conhecimento, eles estavam cheios de opiniões, questionamentos. Eles se colocavam acima do ministério de Paulo, acima de todos os demais. Eles tinham brigas e pelejas entre eles. Eles tinham muitas discussões. Eles tinham mania de brigar e de ter democracia. Eu não concordo, eu penso assim, eu acho. E por isso a palavra de Deus como que ia embora.
a vida, a unção da palavra de Deus. Tessalônica não. Eles creram que a palavra que eles ouviram de Paulo, porque eles creram que Deus enviou Paulo, era a palavra de Deus. Agora a palavra de Deus operava gloriosamente no meio deles. Oh, irmãos, que assim sejam vocês, assim têm sido vocês, mas que abundem em serem leais a Deus com a sua palavra, não tratar a palavra de Deus levianamente, terem temor e tremor com a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é falada, devemos acatá-la em nosso coração, meditar, ruminar, compartilhar, repartir e praticar a palavra de Deus, para que essa palavra prospere. Não se acostumarem a ouvir mensagem. Muitos cristãos acostumaram a ouvir a mensagem, no outro dia já não sabe mais, no outro dia, às vezes nem na mesma noite já não sabe mais o que foi falado. Mas nós devemos ser aquele fluir de Deus, fluir da palavra de Deus. Em Israel, na época de Jesus, especialmente era muito mencionado e ainda estão lá, haviam 2 mares muito importantes. Um era o Mar da Galileia, era uma água limpa e viva. Ao redor do Mar da Galileia havia uma vegetação frondosa e frutífera. Todas as pessoas queriam chegar ali, porque tudo que entrava com vida multiplicava. As águas fluíam para outros lugares. Havia tanto peixe, tão abundante. A Bíblia fala de várias narrativas do Senhor no Mar da Galileia. Mas havia um outro mar chamado o Mar Negro, o Mar Morto, perdão. E qual era o problema do Mar Morto? É que tudo que entrava com vida, morria. A água era escura, não havia vegetação, não era frondoso, não tinha fruta. Você nem sequer podia degustar de alguma coisa daquela água. Ela era extremamente amarga. E isso mostra para nós 2 tipos de vida. Nós precisamos, com a graça de Deus, ser como o Mar da Galileia. Que a vida chega e ela se multiplica e produz muito fruto. Mas se o nosso coração for rebelde, dividido, leviano, mundano, tudo que chega com vida morre. Se Deus envia novos convertidos, os mais velhos estragam os novos convertidos, porque estão com amargura, são rebeldes, são distraídos, são carnais, estão sempre criticando, estão sempre com alguma picuinha. Assim era a igreja em Corinto. Tessalônica não era assim. E vocês não são assim. E não podem permitir que essas coisas aconteçam. Amém? Como o Mar da Galileia, olha, fluindo. A palavra de Deus crescendo e se multiplicando. E no verso 14 ele vai dizer: tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus que se encontram na Judéia e que estão em Cristo Jesus. Agora uma igreja nova não está imitando depois a igreja em Corinto, mas eles estão imitando as primeiras igrejas, que eram as igrejas da Judéia, naquilo que eles tinham de bom em Cristo, porque eles também foram perseguidos, mas nem por isso abandonaram a fé. Oh, amados irmãos, se passarmos por lutas, provações, oposições, se as tempestades sobrevierem, se a sua oração não está sendo respondida agora, não desanime. Amém. Permaneça fiel. Amém. Pode vir nuvens escuras, ventanias, chuva, tempestades terríveis. Pode durar dias e até meses. Mas o sol da justiça está reinando. Amém. Em breve ele envia um vento do norte ou de qualquer lugar, o vento oriental. Essas nuvens escuras vão passar. E você vai ver que o sol nunca se moveu. É um tempo de provação. Mas é para amadurecer a nossa fé. Aumentar nosso vínculo com o Senhor e uns com os outros. E a obra de Deus prosperar. Eles se tornaram modelos agora, imitadores das igrejas que se encontram na Judéia, que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque também vocês sofreram da parte de seus próprios conterrâneos, patrícios, gente da sua região, as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, não agradaram a Deus e são adversários de todos, a ponto de nos impedirem a falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, caiu sobre eles definitivamente.
Em outras palavras, Deus plantou os irmãos na Judéia, Deus plantou os irmãos em Tessalônica. Agora estão sendo ridicularizados, acusados, escorraçados, amaldiçoados, perseguidos. Mas a igreja, os santos, estão sendo um elemento de juízo para esse povo que deixou de ouvir o Evangelho e ainda perseguiu o povo de Deus. Estão entendendo? Deus quer nos usar, assim como o Senhor Jesus foi em alguns lugares e as pessoas não creram no Evangelho. Mas naquele dia do julgamento, o Senhor vai ter instrumentos que vai apontar, olha, está vendo? Eles estavam lá. Mas você perseguiu eles. Vocês perseguiram, não creram e eles permaneceram fiéis. Então, irmãos, sejamos fiéis ao Senhor. Como uma testemunha fiel ao nosso Senhor. E no versículo 17 ele vai dizer: e nós, irmãos, estando separados de vocês por breve tempo, ficando longe dos olhos, mas perto do coração, com muito mais empenho e com grande desejo, procuramos ir vê-los pessoalmente. Por isso quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez, porém Satanás nos barrou o caminho. Agora você está vendo uma batalha espiritual terrível. Paulo, como um pai, queria chegar até a igreja dos Tessalonicenses. Estava separado em corpo, mas no seu coração sempre unido e orando e amando aqueles irmãos. Agora ele quer ir uma vez, duas vezes, outras vezes, pelo menos duas, mas diz que Satanás barrou o caminho. Claro, nada está fora do controle de Deus. O inimigo não faz absolutamente nada que Deus não permita. Mas Paulo não ignora de que nós estamos numa batalha espiritual, para que a igreja dos Tessalonicenses e também nós fiquemos sem o ministério da palavra, sem a confirmação dos obreiros extralocais, sem proteção, sem comunhão, sem vínculo. Porque aí, como Assembleia Nova, podemos nos tornar, digamos, vítimas dos predadores, sendo nós como uma caça, e possa semear discórdia, heresias, obras sobrenaturais, qualquer tipo de coisa, como aconteceu em Tessalônica. Entraram alguns espíritos malignos para dissimular assunto de escatologia, da volta do Senhor, teoria da conspiração, gente que não queria mais trabalhar, gente que criou dúvidas sobre a ressurreição dos mortos, o que vai acontecer depois, a vinda do anticristo. Paulo vai falar sobre isso também nessa primeira carta e vai colocar alguns pontos na segunda carta, para eles não serem perturbados, quer por cartas, espírito ou palavras, como se fosse enviado por Paulo e seus companheiros, mas não foram eles, foi o inimigo. Então você tem uma luta, e aqueles irmãos e irmãs que o Senhor colocou primeiros, vocês têm que vigiar muito, não se inquietar por qualquer coisa. Eu ouvi dizer, não vai nisso. Preste muita atenção à palavra do Senhor e fique firmes. Chequem as coisas. Satanás nos impediu. Pois quem é, versículo 19, só um detalhe, irmãos, temos que orar por aquele servo de Deus que Deus envia para servir as igrejas. O inimigo impediu Paulo. O que dizer dos servos de Deus hoje? Eles são fracos, são vasos de barro. E de todas as maneiras o inimigo quer barrar o caminho deles. De diferentes maneiras. Precisamos orar pela saúde deles, pela família, pelos filhos, pela provisão financeira. Colaborar para que a obra de Deus possa prosseguir. Porque de todas as maneiras o inimigo quer bloquear o caminho desses irmãos. Paulo ficou bloqueado de ir a Corinto. Levantaram dúvidas, questionamentos, acusações contra Paulo em Corinto. Filipos era uma igreja muito pobre. As igrejas em Tessalônica eram muito pobres. Mas sabe o que aconteceu? Eles enviavam oferta para Paulo chegar até Corinto e trabalhar em Corinto. Porque a igreja em Corinto, apesar de tão numerosa, os irmãos não colaboravam com o ministério de Paulo. E essa é a maneira de Satanás barrar o caminho. Por isso que a igreja precisa ser uma mordoma. Amém. Quase sempre a obra de Deus vai adiante pelas contribuições dos irmãos pobres. Não são os ricos. É difícil achar um rico mordomo, ainda que existam.
Quão difícil é um rico entrar no reino dos céus, o Senhor falou. Mas o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Mas a igreja aos Filipenses era uma igreja pobre. E os macedônios também, que Paulo vai falar em 2 Coríntios 8. Apesar de serem tão pobres, abundaram na riqueza da generosidade, de contribuir para servir os pobres. E também serviram o ministério de Paulo. 2,19: Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que nos gloriamos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Naquele dia que o Senhor voltar, qual era a coroa? A glória, a alegria de Paulo na vinda do Senhor. A igreja em Tessalonicenses, a igreja em Filipos, as igrejas que foram fiéis. Mas Corinto até então era, infelizmente, uma vergonha. E Paulo trabalhava para recuperar. Corinto era como uma coroa de espinho na cabeça de Paulo, mas precisava ser transformada em coroa de glória. Então Paulo agora está regozijando, assim como ele regozijava com a igreja em Filipos, que é a carta da alegria. Paulo está preso, mas cheio de alegria, e poderia falar aos irmãos: regozijai-vos no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Agora Paulo está cheio de regozijo, sabendo das notícias sobre a igreja em Tessalônica, porque as notícias corriam, elas chegavam. Por isso, capítulo 3, não podendo esperar mais para ficar sem resposta, sem notícia dos irmãos de Tessalônica, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas. Então, eles saem de Tessalônica, vão para Atenas, depois que eles vão para Corinto. Mas não pode ficar sem saber notícia deles. Então o que eles fizeram? Diz que eles enviaram o irmão Timóteo. Quem era Timóteo, apesar de tão jovem? Ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Então agora Paulo tinha cooperadores que podia enviar. E esses cooperadores encorajavam as igrejas mais novas, fortaleciam os irmãos. Porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isso. Pois quando ainda estávamos com vocês, predizemos que íamos passar por aflições, o que de fato aconteceu e é do conhecimento de vocês. Foi por isso que, já não sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Está vendo como é que o tentador quer provar? E que os irmãos fossem seduzidos e o trabalho de Paulo fosse inútil. Vocês passam provações. Cuidado com o inimigo. Fiquem firmes no Evangelho, fiquem firmes no Senhor. Amadureçam no meio das provações. Então Paulo está encorajando. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, então volta Timóteo para Paulo, até Corinto, vindo do meio de vocês, trazendo-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda que de que sempre guardam grata lembrança de nós, desejando muito nos ver, como aliás também nós temos vontade de ver vocês. Sim, irmãos, por isso ficamos animados a respeito de vocês pela fé que vocês têm, apesar de toda a nossa necessidade e tribulação, porque agora vivemos, se vocês estão firmes no Senhor. Pois que ação de graças podemos render a Deus no que se refere a vocês, por toda a alegria com que nos regozijamos por causa de vocês diante do nosso Deus. Oramos dia e noite, com máximo empenho, para que possamos ir vê-los pessoalmente e suprir o que ainda falta à fé que vocês têm no Senhor. Haviam coisas que precisavam ser reparadas em Tessalônica. Haviam coisas que precisavam avançar. Haviam coisas que precisavam ser ainda vistas, porque eles eram novos. Por isso que precisavam do ministério de Paulo, do ministério da palavra. Mas naquilo que eles já chegaram, eles eram fiéis. Hoje nós estamos aqui nesse terraço, mas antes do terraço tem colunas, tem uma casa aqui embaixo, um bom fundamento. Assim era a Tessalônica. Estão subindo, estão sendo edificados, mas as primeiras coisas foram bem colocadas.
Em Corinto, Paulo tem que falar de novo dos fundamentos, porque haviam problemas entre eles. Mas Tessalônica, Paulo é como se estivesse falando, olha, vamos para Laje, e depois vamos fazer um terraço, um lugar para os santos servirem, vamos ter tantas coisas, comparado a uma casa assim a igreja. Tem coisas para reparar, mas naquilo que vocês já chegaram, vocês são fiéis. Amém. Que maravilha isso, né? Então Paulo segue orando pelos Tessalonicenses, encorajando os Tessalonicenses, e aí chegamos no capítulo 4 dessa carta. Paulo segue ainda aconselhando. Finalmente, indo para o fim, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus. Presta atenção nisso aqui. Como vamos viver a nossa vida humana na sociedade? Nossa vida cristã com Deus e com os santos. Como vamos viver como solteiros? Como vamos viver como casados? Como vamos viver como patrões ou empregados? Porque às vezes sabemos muitas coisas, mas não sabemos como viver. E damos mau testemunho à sociedade. Fulano tratou uma coisa, mas não fez. Pegou um dinheiro, não pagou. Mas além de não pagar, não deu satisfação. Mas está aí levantando a mão, querendo pregar, falando em língua, ou seja o que for. Fulano se diz crente, mas vive como se fosse do mundo. O outro casou, mas vive como se fosse solteiro. Como vamos viver a nossa vida? Então Paulo mostra que esses irmãos ouviram muitas lições de como viver, de maneira que devem viver e agradar não a si, mas a Deus. E efetivamente estão fazendo. Vocês continuem progredindo cada vez mais. Progridam, não volte para trás. Vão para frente. Porque vocês sabem quantas instruções demonstramos a vocês da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. Qual é a vontade de Deus aqui, irmãos? A santificação. Separados para Deus. Amém. Ah, mas o outro faz. Você não faça. Amém. Você foi chamado para ser santo, separado para Deus. E Deus nos deu graça para isso. É a vontade de Deus, a santificação, que se abstenham da imoralidade sexual. Lembra das correções de Paulo aos Coríntios? Quanta imoralidade, quanta licenciosidade e luxúria. Não pode namorar se você não tem intenção de casar. Não tem esse negócio de ficar. Na verdade, o namoro é uma coisa questionável. Eu nunca ensinei minhas filhas que o namoro seja ilícito. Um compromisso, uma corte diante de Deus com o propósito de casar. O primeiro que se achegou a minha filha do meio, ela nunca namorou, nunca teve nada, casou. E a mais velha, graças a Deus, pregou o evangelho para alguém, trouxe, se dizia ateu, creu no evangelho, aquele que se dizia ateu, assumiu um compromisso, estão para casar. Não são perfeitas, mas nós temos que nos exortar uns aos outros. Vocês têm que fugir da imoralidade sexual. Solteiros e casados. Porque essa sociedade está numa decadência cada vez mais terrível. Espíritos de prostituição. Se possível, fuja completamente de televisão. Vai ver um filme tanta imoralidade. As crianças estão entregues às redes sociais. E hoje o homossexualismo e tantas outras coisas estão afetando criança de 3 anos, 4 anos. Os pais deixando de educar os seus filhos. E como se faz uma barganha, elas ficam na televisão ou no celular. E espíritos desses pecados terríveis estão doutrinando as crianças. Nas escolas, na música, na educação. Vocês sabem disso. Jovens. É um tempo terrível. E nós precisamos ter cuidado. Não se conforme ao mundo. Não toma a forma do mundo. Você pôs uma roupa, vai diante do Senhor. Se você é mulher casada,
se veste para agradar o seu marido, mas não permita que a sua liberdade de se vestir provoque uma tentação a outro homem, especialmente ao solteiro, especialmente na igreja. Às vezes o jovem tem que sentar lá atrás, na última cadeira, se possível virado para a parede. Porque em alguns lugares, especialmente as regiões praianas, as mulheres se vestem de uma forma muito indecente. E os homens têm que ter cuidado também. Quase sempre os estilistas são homossexuais. Então homens estão ficando meio afeminados. E é um perigo que nós temos. Paulo está dizendo, cuidado. Vocês foram chamados para a santidade. Fujam da imoralidade sexual. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Amém. Seu apetite sexual não pode te dominar. Viva uma vida santa, em oração. Procure ser cheio do Espírito Santo. Sim, mas não adianta você pedir oração se você fica vendo filme que está cheio de cenas pornográficas. Ou se você está visitando sites ou lugares no celular que você está vendo cenas obscenas. Está praticamente impossível ver televisão. Aí você segue uma série na Netflix. Você não lê a Bíblia, mas você sabe aquela série completa. Primeira temporada, segunda temporada, terceira. Passa horas. Mas vai ler a Bíblia, dorme de cor, baba em cima da Bíblia. Fica difícil, irmãos. Verdade. Às vezes tem irmãos com a televisão enorme. Onde está a sua biblioteca? Qual livro você está lendo? Qual livro da Bíblia? Você está lendo a Bíblia todos os dias? Sabe muito de futebol e outras coisas, mas e a palavra de Deus? Para onde está indo? Fala, Senhor. Irmãos, são esses dias que nós estamos vivendo. Vocês foram chamados para santificação. Faltam homens de Deus hoje. Amém. E mulheres de Deus. Amém. Porque nós estamos às vezes atolados com as coisas desse mundo. Eu não estou querendo dizer que nós não podemos ter momento de lazer, de diversão, mas na presença de Deus. Amém. E para Deus. Não fiquem com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria sexual ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é vingador. Você não pode tratar levianamente seu irmão, a sua irmã. Uma vez eu estava numa conferência, faz uns 25 anos, e eu estou falando a palavra e lá longe eu estou vendo um jovenzinho, abraço uma irmãzinha, depois dá um beijinho no rosto, 13 meninas. Terminou a minha mensagem, eu saí igual um foguete. Nem saudei ninguém. Cheguei lá nele, com qual das 3 você vai casar? Ele, que isso? Não, nenhuma. Eu falei, então deixa de ser um sem vergonha e vai para o meio dos homens. Porque elas têm pai e têm mãe, você não pode, ainda mais na hora da palavra, você está aqui de agarramento. Essas brincadeirinhas, essas liberdades, vocês atiçam fogo que não pode apagar. Amém. Fogo perto da palha, bater um vento, vai pegar. E às vezes as coisas são assim. Mulher casada tem que ter discrição e homem também. Somos irmãos, somos santos. Nos saudamos, mas sem ir além do que seja conveniente a um filho e uma filha de Deus. Amém. Então, queridos, Paulo está dizendo que nós não podemos defraudar, ultrajar os nossos irmãos. Deus é vingador, pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então não provoque, não estimule o outro se você não pode satisfazer o outro. Não faça isso. Portanto, quem rejeita estas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita o próprio Deus e que também dá o seu Espírito Santo. E aqueles que são casados, que cultivam uma vida diante de Deus sobre a vida íntima. Como servir uns aos outros no Senhor, 1 Coríntios 7 fala sobre isso. E como não expor o seu cônjuge ao adultério. Quantas crises no casamento, no relacionamento, por falta de clareza sobre essas questões. Trabalhe, mas não trabalhe demais ao ponto de você não honrar o seu compromisso no seu casamento. Se tem problema de saúde, procure um médico. Mas também não seja alguém com apetite demasiadamente impetuoso. Se a outra ou o outro não consegue acompanhar você, você tem que ter sabedoria e equilíbrio. Amém? Amém. É isso que Paulo está dizendo.
E é isso que nós precisamos considerar. E quanto ao amor fraternal, não há necessidade que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. E na verdade vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Que coisa linda! Ele não está falando só em Tessalônica, não. Ele está dizendo que eles amavam todos os irmãos em toda a Macedônia. Agora eles saem para visitar outras igrejas. Eles servem, eles compartilham, eles honram, eles hospedam, eles cooperam. Eles não eram localistas. Nós somos daqui, vocês são de lá. Nós somos o corpo de Cristo. Amém. Ainda que temos responsabilidade onde Deus nos plantou. Porém, irmãos, exortamos vocês a que progridam cada vez mais. Olha a palavra de Paulo. Progridam, avancem e se empenhem por viver tranquilamente. E a cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham a precisar de nada. Amém. Porque alguns entenderam mal a pregação de Paulo sobre a vinda do Senhor, e Paulo chegou a falar, olha, quem não quer trabalhar, que também não coma. Falar isso na segunda carta, que não temos tempo de ler hoje. Mas alguns não estavam trabalhando. Aí eles queriam viver de casa em casa. Poxa, o café lá só tá hora. O pasto lá é bom, vou lá. Depois tem um almoço. Depois... Não. Quem não trabalha não come. Viva uma vida que dê um bom testemunho aos que estão de fora. Os de fora estão de olho em vocês. E alguns não queriam trabalhar. Claro, tem crises. Alguém ficou desempregado, vamos ajudar. Mas se vai passando tanto tempo e aquela pessoa nunca resolve a sua vida, aí precisa de disciplina. Então Paulo fala, cuidem disso aqui também. Para vocês terem como sustentar a sua vida, pagar suas contas, dar um bom testemunho dos de fora e contribuir financeiramente para a obra de Deus. Amém. Se você está trabalhando, o Senhor está te abençoando, lembre-se que você é um mordomo. Amém. Então Paulo segue dizendo, agora ele fala no verso 13, que não queria que eles ignorassem acerca dos que morreram. Verso 13, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Então ele vai exortar os irmãos sobre a volta do Senhor, que aqueles que morreram vão ressuscitar juntamente com ele em glória. Aleluia. Nós não somos como aqueles que não têm esperança. Até que no capítulo 5, ele vai corrigir sobre a vinda do Senhor. Vai corrigir sobre a vinda do iníquo que está para vir. Nós não vamos entrar nisso hoje por falta de tempo. Mas vamos no versículo 12. Capítulo 5, verso 12, de 1 aos Tessalonicenses. Porque havia inquietações a uma igreja nova. E, irmãos, pedimos que vocês tenham grande apreço, em honra, os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima honra e consideração. Trate elas com amor, por causa do trabalho que realizam, vivam em paz uns com os outros. O que Paulo está falando aqui? Reconheçam aqueles que Deus colocou para pastorear vocês. Para pastorear. Estão fazendo isso. Não haja competição. Não haja desobediência. Não haja crítica. Honre esses irmãos e essas irmãs também, porque são famílias que Deus colocou para nos servir. Ainda que a responsabilidade como presbíteros, Deus recai, coloca sobre os ombros dos homens, mas é a família que está servindo. Então ele está dizendo, ele está pedindo que eles tivessem esses irmãos em grande apreço. Eles os presidem, lideram no Senhor e eles admoestam. Às vezes não queremos ser admoestados, não queremos ouvir conselhos. Mas aqueles que Deus colocou para nos pastorear, eles devem ter cajado e vara. Eles devem nos ajudar, porque nós somos ovelhas. Nós precisamos ser guardados e encorajados. Tenham essas pessoas em massa consideração, respeitem elas. Abençoe, ore por elas, não critiquem elas. Paulo diz aos Tessalonicenses, a Timóteo, não aceite acusação contra um presbítero, a não ser por boca de 2 ou 3 testemunhas. E quanto o inimigo semeia coisas contra aqueles que Deus coloca para servir.
Ele barrou Paulo, Satanás barrou Paulo, ele agora quer barrar aqueles irmãos locais que Deus colocou para servir. Tessalônica não pode ser assim. Precisamos abençoar, nos sujeitar, cuidar uns dos outros, amar uns aos outros, vivam em paz uns com os outros. Verso 14. Também exortamos vocês, irmãos, aqui admoestem os que vivem de forma desordenada. Se alguém não quer trabalhar, se alguém se mete na vida alheia, se alguém é maldizente, se alguém é indisciplinado, se alguém está gerando um dano, o que Paulo fala que tem que fazer? Não é para você tomar café com ele. Ame ele, mas você tem que admoestá-lo. Especialmente os irmãos mais velhos e as irmãs mais velhas. As irmãs mais velhas têm que ser mestres do bem para ensinar as mais novas a serem boas donas de casa, amar os seus maridos, cuidar dos seus filhos. Admoestem eles. Porque se vocês não fizerem isso, eles vão ensinar os outros mais novos a seguir o mesmo desenfreamento. Console os desanimados e ampare os fracos, e sejam pacientes com todos. 3 coisas. Você tem os desordenados que tem que fazer o quê? Admoestar. E os desanimados? Você tem que animar. Não é para admoestar. Percebe? Está vendo? E aí você tem os fracos. Você tem que amparar e sustentar. Tem que ter discernimento. E os pastores têm discernimento. Às vezes nós amparamos o desordeiro, repreendemos o desanimado, ele fica mais desanimado ainda. E enterramos o fraco antes de morrer. Aquele irmão ali não tem mais jeito não, coitado. Já era. Nem sabe se é filho de Deus. Não faça assim. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres. Orem sem cessar. Antes das reuniões, orem. Orem sem cessar. Se encontraram, tomaram um café, que bom, mas antes de ir embora, orem. Amém. Procurem ter uma vida de oração. Amém. Orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apague o Espírito. O Espírito é um fogo, é uma lâmpada. Precisamos sempre colocar óleo, azeite, ser cheio do Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. Não permita qualquer coisa que vá entristecer o Espírito Santo na vida de vocês. Não despreze as profecias, mas vocês examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Não vai crendo em tudo, mas não despreze. Coloque diante do Senhor, e aqueles que têm um dom da palavra, são mais velhos, considere as coisas. Quantas vezes pessoas imprudentes, eu senti no coração que o fulano de tal vai morrer. Mas o fulano está com quase 100 anos. Que profecia é essa, gente? É como se falasse, irmão, o senhor está me revelando que o sol vai se pôr. Ué, mas são 5h30, 5h40. Claro que o sol vai se pôr. Estão entendendo? Então, assim, tomem cuidado. Não cultive, não tenham culto aos dons espirituais. É a palavra de Deus que tem que nos liderar. E a profecia tem que ser a palavra bíblica para nos encorajar, nos exortar e nos edificar. Abstenham-se de toda forma de mal. Parece que não tem nada a ver, mas se é uma forma de mal, se abstém disso. Toda forma de mal. O mesmo Deus e Pai da paz os santifique em tudo. Está vendo como é que é um chamamento à santidade? Em toda forma da nossa maneira de viver diante do Senhor. Sem libertinagem. Sem essa liberdade que nos leve a uma zona de perigo. Como o Senhor é bom. E que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. Deus quer o coração, Deus não liga para o corpo. Não é isso que a Bíblia fala. Espírito, alma e corpo. Irmãos, orem também por nós. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo ou ósculo santo. Peço com insistência, em nome do Senhor, que esta carta seja lida para todos os irmãos. Presta atenção nisso.
uma das funções dos irmãos mais velhos é ler a Bíblia para o povo. Vai abrir uma reunião, antes separe um texto diante de Deus. Não fique enrolando o tempo da comunhão, não, seja sério com Deus. Irmãos, leiam a Bíblia. Aquele que for pregar, leia um texto, explique o texto, o seu contexto, a sua história e faça aplicação prática. Não abre a Bíblia e vai lá para uma outra tangente e depois não volta nunca mais. Não. Tem gente que é assim, seja sério. Então leia. Se você não tem o que falar, apenas leia a Bíblia, dá graças a Deus e fecha, você já fez um grande serviço. Não precisa mais do que isso, não. Mas leia as Escrituras. Ele está falando da reunião da igreja, da vida da igreja, do viver da igreja. E na sua vida, na minha vida em privada, leia a Bíblia. Amém. Errais por não conheceres as Escrituras, nem o poder de Deus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Mas lembre-se das 3 características de Tessalônica e terminamos aqui no capítulo 1, versículo 3. Lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Uma fé que opera em serviço, em praticidade, em obediência. Uma vida que faz todas as coisas porque o amor é que está governando os irmãos. Não a ciúme, não inveja, não, é o amor. E uma esperança viva que está aguardando a volta do Senhor. Essas 3 coisas nós temos que preservar na igreja. Uma fé que pratica, um amor que cobre e nos impulsiona todas as coisas e a esperança viva de que o Senhor vai voltar.